O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitir a diretora do Banco Central, Lisa Cook, o Federal Reserve questionou a autoridade do republicano. Cook afirmou que não vai deixar o cargo. Renan de Souza, direto de Abu Dhabi, já está aqui com a gente, traz os desdobramentos. Oi, meu amigo, muito boa noite aí para você, boa tarde aqui para a gente. Que bom falar contigo, fazia tempo que não conversávamos, sempre bom tê-lo aqui. Renan de Souza. Mas que imbróglio esse, né? A verdade é que Donald Trump está querendo aí forçar a mão para remodelar o Fed. Há muito tempo vem pressionando, inclusive, o número 1 do Federal Reserve, Jerome Powell, né? Já fez ameaças, já intimidou, já xingou o Jerome Powell por causa de corte de juros e se ele pudesse já tiraria o chair do Fed. Agora tentando demitir aí Lisa Cook. Essa remodelação coloca em xeque a credibilidade do Federal Reserve, ou pelo menos da isenção, ou da autonomia, né, do Banco Central norte-americano, Renan de Souza. Olá, Eric Klein, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Fast Money. Muito bom falar contigo também depois de algum tempo, né, que a gente não se vê aqui na tela do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Pois é, Eric, esse é mais um imbróglio, né? Que agora o advogado de Lisa Cook, um dos advogados mais badalados dos Estados Unidos, especializado em casos de grande repercussão, especialmente de pessoas que são perseguidas pelo presidente Donald Trump. Ele vai entrar na justiça e o que a gente deve ver muito provavelmente é esse caso chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso porque, em maio, quando o presidente Donald Trump começou a demitir funcionários de diversas agências do governo norte-americano, a Suprema Corte decidiu que ele poderia demitir pessoas, né, funcionários de algumas agências, mas não do Fed, do Federal Reserve, porque o Federal Reserve tem a sua estrutura histórica e a sua estrutura interna, que são únicas, e a Suprema Corte deixou bem claro que, basicamente, o Fed funciona como uma entidade semi-privada. Então, teoricamente, o presidente Donald Trump não tem essa autoridade. O Congresso também assinou um ato, já no passado, que impede o presidente de demitir qualquer governador, né, ou seja, um diretor do Fed ou o presidente do Fed, só pode demitir quando há uma justa causa. E a justa causa é entendida, né, tem sido entendida nos Estados Unidos até aqui como negligência, como algo relacionado justamente ao dever, a cumprir o dever dentro do Fed, o que não é o caso de Lisa Cook, né? Então, criminalmente, ela não recebeu nenhuma acusação, ela não foi indiciada, e o que acontece é que o diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos Estados Unidos acusou Lisa Cook de justamente ali de fraude imobiliária, que ela teria mentido, né, sobre a sua residência primária para ter melhores benefícios na hipoteca. E aí ele remeteu esse caso à Pam Bondi, que é a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, e aí uma investigação criminal foi aberta. Desde então, o presidente Donald Trump tem pressionado pela renúncia de Lisa Cook, ela disse que não ia renunciar, tem falado que não vai renunciar e vai seguir o seu mandato até o final. E aí o presidente Donald Trump assinou essa carta justamente pedindo a demissão dela. Obviamente, isso cria um imbróglio, a gente entra em águas nunca navegadas ali nos Estados Unidos, porque há um questionamento natural da independência do Banco Central dos Estados Unidos, porque essa é a natureza do Banco Central, ele foi criado, né, para não ter independência para ser independente do executivo e não ter interferência do executivo, e o presidente Donald Trump tenta fazer justamente o contrário. E aí a gente deve acompanhar aí por bastante tempo essa batalha legal. E só lembrando, Lisa Cook foi indicada a esse cargo de governadora do Banco Central pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ela tem um mandato vai até 2038, é um mandato longo, ela está basicamente no começo desse mandato, né? Justamente as pessoas que são indicadas a esse cargo ali de governador do Banco Central, eles têm um mandato longo, de mais de uma década. Então, ela está só no começo e ela foi a primeira mulher negra indicada a esse cargo nos Estados Unidos. Então, ela carrega com si também uma representatividade muito grande nesse cargo e, obviamente, o presidente Donald Trump quer tentar mudar ali o cenário, né? Quer tentar puxar a lei até o limite
para ver se ele tem autoridade legal mesmo para mudar o conselho de governadores que definem ali a taxa de juros nos Estados Unidos e potencialmente até demitir o presidente do Fed, que ele tem tido atritos, né, com o presidente do Fed muito graves. E o presidente Donald Trump quer que a taxa de juros no país seja diminuída e Jerome Powell tem resistido até aqui. Então, veremos capítulos bastante interessantes aí nos próximos dias e, obviamente, isso afeta o mercado. Inclusive, o índice dólar, né, que mede justamente a força da moeda norte-americana em relação a outras moedas globais, acabou caindo depois dessa notícia da demissão de Lisa Cook, Eric. O DIX, né, está caindo bem e, por outro lado, os yields dos treasuries estão subindo, os rendimentos dos títulos norte-americanos, porque agora o governo precisa atrair investidor que está fugindo aí do mercado norte-americano porque abala a credibilidade. Agora, Renan, para a gente amarrar aqui esse nosso papo, a gente sabe que Donald Trump não tem, vamos dizer assim, em mãos boa parte dos diretores do Fed, né? Aqueles, como você disse, que votam para a redução ou não da taxa de juros ou aqueles que decidem a política monetária junto com Jerome Powell. Apenas Christopher Waller, que é um dos cotados para assumir a cadeira número 1 do Federal Reserve, e também de Michelle Bowman, que fazem coro a Donald Trump por uma redução dos juros, são mais alinhados a Trump. Então, dos 12, ele tem apenas 2. Então, a ideia é que ele começaria tirando Lisa Cook para remodelar, né? E depois, no ano que vem, tira também Jerome Powell aí, e aí ele consegue ter, entre aspas, vamos dizer, o controle, né, do Federal Reserve, como você estava dizendo, a gente estava falando, consegue intervir um pouco mais aí na política do Federal Reserve. É essa a ideia de Donald Trump? Donald Trump gosta de ter tudo sob o controle, Renan? Exato, tudo sob o controle, inclusive das instituições das quais o executivo não deveria ter controle, sim, uma certa independência. Teoricamente, essa é a estratégia do presidente Donald Trump. Como você bem mencionou, ele já tem 2 governadores do Fed indicados por Donald Trump no último mandato dele, no primeiro mandato do presidente Donald Trump, que votam mais ou menos de acordo com o alinhamento do presidente norte-americano. Ele justamente nomeou Stephen Murrell recentemente para esse cargo temporário. Nós tivemos aí um probleminha de conexão com o Renan de Souza. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão com o Renan de Souza, porque é muito importante, né, essa análise que ele traz para a gente também dessa situação de Donald Trump em relação ao Federal Reserve. Ainda não conseguimos restabelecer a conexão? Então, já a gente volta a falar com o Renan de Souza, direto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.